Olá, meus amores! Chegamos a mais uma aula de ensino religioso. Vamos aproveitar e com essa bela história vamos fazer o nosso culto. Mas antes, vamos louvar a Deus para a gente relembrar de qual personagem nós iremos hoje conversar sobre ele. Vamos lá? E aí, pessoal, vocês querem conhecer a história de como José foi para o Egito se tornar governador? Preste atenção no que eu vou contar agora. Essa história que eu vou contar agora fala de um rapaz chamado José. Ele tinha sonhos que Deus mandava, sempre orava e tinha muita fé. O tempo se passou e José sofreu a traição nas mãos de seus irmãos. Jogado num buraco e depois vendido como escravo para o Egito foi. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. Quando então chegou ao Egito, foi comprado pelo grande Potifar. Do trabalho escravo ele foi tirado e no palácio ele foi trabalhar. Faraó depois teve um grande sonho que José então interpretou. De escravo em governador tornou-se e o Egito com sua fé salvou. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. É isso aí, pessoal! Quando Deus está no controle das coisas, Ele pode transformar tudo em bênção para nós. José foi fiel a Deus e recebeu uma bênção muito grande. Você também pode ser abençoado como José, se for obediente como ele foi. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. Maravilhas você vai alcançar. Maravilhas você vai alcançar. Essa música, né? Justamente, nós iremos continuar a história de José. Vocês lembram que na última aula de ensino religioso eu contei para vocês de que José tinha recebido uma capa do seu pai e que aquela capa tinha causado muita inveja aos seus irmãos. Não apenas ela, né? Pois José, por ser um menino muito obediente, e seu pai ali também preferia a ele do que aos outros dos seus irmãos, e seus irmãos, por serem muito maus, de certa forma, ali não estava dando certo aquela família. E vocês lembram o que foi que eles fizeram? Prenderam José dentro de um poço. Depois, ficaram ali tentando decidir se matava José ou se iriam fazer outra coisa. Foi quando apareceu uma caravana e ali levaram José como escravo para o Egito, porque seus irmãos o venderam. E levaram para casa,
a sua túnica, a sua capa e mostraram para o seu pai. Eles tinham matado, olha que planos tinham. Mataram ali um cordeiro, sujaram de sangue e levaram para o seu pai. Jacó, quando viu, chorou muito, muito, porque ele ali realmente identificou que aquela capa era de seu filho. E ali até então ele pensava que José tinha morrido. Só que José não tinha morrido. Deus tinha grandes planos para a vida daquele jovem. Exatamente. José ali ficou muito triste, porque não esperava. De qualquer forma, José, ele tinha determinado no seu coração que haja o que houvesse na sua vida, acontecesse o que acontecesse, ele sempre seria fiel a Deus. E isso realmente ele foi. E ele foi vendido para Potifar, um grande lá no Egito. E quando ele chegou lá, tudo que José tocava a mão prosperava. José fazia tudo com muito zelo, com muito amor. Parecia até que era para ele. Se Potifar colocava o encargo dele, as ovelhas, tudo continuava bem e melhorava ainda. Se colocava a sua casa prosperava. E foi aí que José chegou, sabe a qual cargo lá do Egito? Governador. Você já imaginou? José estava no fundo do poço, agora estava no palácio. Veja se não era realmente plano de Deus isso na vida dele. A mesma coisa Deus quer fazer na nossa vida. Basta a gente ser obediente. Mas vocês pensam que foi fácil para José? Foi? Não. Só para vocês terem noção. José, ele era tão importante lá no Egito que Potifar deu a casa inteira. Ele disse assim, José, a casa aqui, é tudo teu. Só uma coisa eu vou te pedir. Não toques a minha esposa. Lá eles tinham essa regra. E José sabia, José era um homem temente, José não queria nada com aquela mulher. Mas aquela mulher colocou o olho em José e queria José de qualquer jeito. Armou uma cilada para José e ali, quando tentou agarrar José, José não quis nada com ela. Ela gritou para os soldados prenderam José e o pobre de José não tinha como se defender. E sabe para onde José foi? Agora foi para a prisão, foi para o calabouço. Mas quando chegou lá, você pensa que José foi um preso qualquer? Não. José era um rapaz tão importante, tão temente a Deus, tão cuidadoso. Deus tinha tantos planos na vida de José. Era que José ficou encarregado também de cuidar lá da prisão. Você está pensando que José é qualquer um? Não. Eu disse a você que onde José tocava a planta do pé, José prosperava. Assim era o nosso menino José. E ali, José ficou cuidando ali dos prisioneiros e ele fazia isso com muito carinho, apesar de muito triste. Sentia saudade de casa, sentia saudade do seu pai, dos seus irmãos, apesar do que eles tinham feito, mas ele sentia saudade da família. E ali, certo dia, José estava lá cuidando dos prisioneiros, quando de repente se deparou com 2 prisioneiros. Sabe quem eram eles? Um deles era o padeiro-chefe do rei, e o outro era o copeiro do rei. E eles ali estavam de manhã, logo cedo, perturbados, pois os 2 tinham tido um sonho que não tinha deixado eles dormirem em paz. E naquela época, eles tinham a questão de revelações de sonhos, tanto da parte de Deus, quanto também muitos usavam essa estratégia do inimigo também. E ali eles estavam perturbados. E José, vendo que eles estavam tristes, perguntou a eles o que é que se passava. E cada um relatou o seu sonho. O padeiro relatou o dele, o copeiro relatou o dele. Quer entender qual o sonho de cada um? O copeiro teve um sonho. Olha aqui a imagem do copeiro. Deixa eu mostrar para vocês entenderem. O copeiro é esse aqui, Ele teve um sonho que ele estava ali colhendo uvas, espremendo na taça, e da videira saía 3 ramos, e ele ali entregava novamente para Faraó, e Faraó tomava e ele servia a Faraó. E ali quando José ouviu, José disse assim, não se preocupe, Deus tinha uma revelação para ti. E ele disse que aqueles 3 ramos significava que em 3 dias ele seria restabelecido ao seu posto.
O padeiro, quando ouviu a revelação e viu que tinha sido positiva, imediatamente ele correu. José, eu também tenho um sonho. Aí se diga, eu estava com 3 cestos de pães, doces, dos mais variados na minha cabeça. E eu também ia levar para o rei. Só que ali, um monte de pássaros ali estavam sobrevoando a minha cabeça e comendo os pães que eu estava levando. Ele disse, os 3 cestos também são 3 dias. E em 3 dias o rei irá mandar te enforcar. E as aves de rapina irão comer a sua cabeça. E ali, assim como José falou, aconteceu. Com 3 dias, o copeiro foi restabelecido. E antes dele sair, José fez um pedido para ele. Lembra-te de mim quando você estiver lá no palácio. E ali ele foi liberado e voltou a servir como antes para o rei. E ali, quando completou também os 3 dias, o padeiro foi executado, tal como José tinha falado. Tá vendo? Do jeito que José falou, se cumpriu. Basta um detalhe. Depois que passou todo esse episódio, você acha que o copeiro se lembrou de imediato de José? Não. José passou ainda muito tempo na prisão. Mas uma coisa era certa, a prisão não aprisionava a fé de José. José creia e confiava em um Deus que tudo podia. E uma coisa é certa, tudo é no tempo de Deus. E ele acreditava que havia um propósito, mesmo que ele não entendesse. Será que isso acontece comigo e com você? A gente não entende os propósitos de Deus, mas uma coisa é certa, precisamos acreditar. Se eu perguntar a você, você entende o propósito de Deus para essa circunstância que estamos vivendo agora? Você já imaginou eu estar aqui na minha casa dando aula para você? Eu confesso para você que eu jamais imaginei isso. Mas Deus tem um propósito, mesmo que a gente não consiga entender. Então, meus amados, aprenda a confiar, siga o exemplo de José e cresça assim como ele também cresceu. Então, com esse pensamento, eu convido você para a gente orar e em seguida eu vou explicar para vocês as atividades. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, querido Pai, assim como teu filho José, Senhor, foi fiel e temente a Ti, nós também queremos ser, Senhor. Embora não compreendamos os Teus planos para cada um de nós, mas aprendemos uma coisa, a crer e confiar que contigo somos mais que vencedores. Então, Deus esteja conosco durante todo esse dia, nos protegendo, nos guiando, nos direcionando. Revela em nosso coração, ó Deus, o desejo de cada dia mais te servir. Então, ó Pai, entregamos tudo em Tuas mãos. Por Jesus, amém. Então, agora eu quero que você pegue o seu livro na página 18, que nós iremos fazer a nossa atividade. Então, veja só. Aqui está o nosso personagem. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Tá na prisão, como eu contei a história dele. E o título desse capítulo é Longe de Casa. E aqui diz assim, ó. Morando longe de casa, José passou por muitas dificuldades. Foi acusado injustamente e depois foi levado à prisão. Mesmo assim, ele sabia que Deus estava ao seu lado. José sempre acreditou, sempre confiou de que Deus estaria do seu lado. Ele nunca duvidou disso. E ele disse que o quê? Quer que acontecesse com ele, nada iria mudar sua convicção no Deus que ele servia. E a vida dele é um exemplo de fidelidade. Aqui, na questão de número 1, tem para você escrever a primeira letra de cada imagem. E veja que José suportou anos na prisão. Então aqui temos um elefante. Qual é a primeira letra de elefante? Então você vai colocar aqui. A primeira de maçã. M. Então aqui qual foi a palavrinha que formou em? Aqui é a imagem de um diamante. Diamante começa com que letra? D. Novamente o E de elefante. U de quê? Uva. Aqui imagem de um sapo vai ser o quê? S. Qual foi a palavrinha que formou? Deus. Aqui novamente eu tenho o E de elefante, U de uva. Então agora eu quero que você prossiga com as demais. Dá uma pausazinha aí no vídeo
e realize essa atividade. E daqui a pouco a gente retorna. Vamos lá? E aí, você já fez? Já descobriu? É um salmo, é o Salmo 56 e o verso 4, que diz assim, ó: em Deus eu confio e não temerei. Que Deus forte, que Deus poderoso, que Deus grande é esse nosso. Então não há o que temer, basta apenas o quê? Confiar. Na outra página, na página 19, tem os desenhos daqui dos dois sonhos. Se você ainda ficou com dúvida ou se esqueceu da sua história, ó, aqui a tia vai mostrar para você. Na minha Bíblia, você vai lá ler aqui a história que eu falei para você, que eu relatei do meu jeito, né? Lógico, no sentido figurado e tudo mais. Mas você pode ir lá em Gênesis, capítulo 40, e tá contando a história que eu te falei. Então, ó, se você está com dúvida, dá uma pausa no vídeo, pega a sua Bíblia, abre lá em Gênesis 40, lê e responde aqui, faz o resumo dos sonhos dos dois aqui, tanto do padeiro quanto do copeiro. Em seguida, nós vamos para a terceira questão, que diz assim, ó: José fazia muito bem as suas tarefas. E você? Você é uma criança obediente? Você é uma criança fiel? É uma criança organizada? Se não for, aproveita esse período da quarentena e tente organizar a sua vida e aprender coisas novas. Entre elas, desenvolva essas habilidades no seu caráter. E aqui diz assim, ó: aqui você vai preencher o quadro com a seguinte legenda. Você vai marcar um X. Se você realiza muito bem, você marca o X na coluna onde tem muito bem. Mais ou menos, marca nessa. Não cuido. Aí é aí que a gente precisa melhorar. Então, ó, você cuida bem do seu material? Se você cuida assim, marca o X aqui. Você anda perdendo por aí seu material? Quebra. Aqui, do seu quarto. Seu quarto é bem organizado? Então, marca a sua alternativa. Das suas roupinhas, sua farda, suas roupas de ir para a igreja ou de sair para as festas estão bem organizadas? Bem limpinhas? Quando você tira uma roupa do guarda-roupa, deixa as mais organizadas? Das coisas dos outros, quando você pega alguma coisa emprestada de alguém, você tem cuidado? E dos seus brinquedos? Você sabe brincar e quando terminar a brincadeira, guarda cada um no seu lugar? Se você faz isso, você marca aqui o X de acordo com a coluna, na legenda, ó. Muito bem, mais ou menos, ou não cuido. Então, meus queridos, que a gente possamos, dia após dia, aprender com esse personagem maravilhoso que é José. E que a nossa oração hoje seja assim, ó: querido Jesus, ajude-me a ser responsável com as minhas coisas e com as dos outros também. Quando você cuida aí de alguma coisa da sua casa, você não está fazendo só para você. Você está fazendo para as pessoas que estão no seu ambiente. Quando você cuida do seu ambiente escolar, você não está fazendo apenas por você. Você está fazendo para que todas as pessoas que estejam ali se sintam bem. Então, meus amores, que Deus abençoe vocês. E daqui a pouco vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Então, ó, beijinho, até já!